sendo considerada positiva nesse aspecto, mas antes das idades dos homens. Isso é muito importante, por causa que tanto na idade dos deuses, que a jurisprudência era pelos auspícios, e na idade dos heróis, que o direito estava por quem vencia a guerra, Deus estava, como é que fala, no lugar do vencedor. Então quem perdia não tinha direito. Então, quem perdia era o que estava tentando cometer o trabalho, mas não conseguiu. Aí, mas só que também fica uma grande pergunta que eu observei agora. Na idade dos heróis, então, quem era o verdadeiro bárbaro ali, sendo que ele decidia era o vencedor? É uma questão que eu vou ter que dar um jeito depois. Mas continua. Portanto, a barbárie primitiva, natural, existiu entre os homens antes das formações das sociedades civis, que é apenas na idade dos homens. Tinha uns estamentos, mas estamentos feudal, mas isso aí, né? Contudo, sendo também importante para as consolidações das sociedades humanas, assim, pois a barbárie não acaba e é sempre recorrida na história. Não tem um cessar da barbárie. A gente simplesmente reprime, por causa que ela faz parte do gênero humano. Nós somos bárbaros, só que a gente reprime. Conviver sociedade e também por causa da providência divina. Só que a providência divina, ela só age na mente do ser humano em pensamentos de coisas divinas, não de pensamentos humanos, que é onde a barbárie trabalha, as coisas humanas. Pois sempre na história podemos retornar à condição bárbara, a este estado que nossos antepassados viviam à flor da pele. O papel do estudo da barbárie invicta explicita explicar como as sociedades dessas nações gentílicas, mesmo saindo, entre aspas, da barbárie natural, ainda cometiam atrocidades. São raros os momentos, isso aqui é uma correção do professor Guido, são raros os momentos da humanidade em que a injustiça social se faz ausente. A constante da vida em sociedade, segundo Vico, são as situações de desequilíbrio que dão oportunidade para as novas manifestações de barbárie, dita barbárie das sensações, no período anterior da idade dos homens. Essa barbárie também, repetindo muito, beleza. A barbárie nunca parou de fato, pois a história para Vico não é uma linha reta, onde se começa e termina a barbárie, mas sim uma realidade circular ou, o que consegue ilustrar melhor, helicoidal. A barbárie sempre, como é que fala, está girando nesse início do desenvolvimento e queda. Só que como por Vico não há um telos, como é que fala, que não necessariamente a humanidade inteira vai seguir nesse sentido, sempre mesmo que quando há uma queda, a gente nunca volta do início. A gente sempre para e começa a desenvolver de novo. Por isso que é helicoidal. E particular de cada sociedade. Abro citação. Parágrafo 1046 da Ciência Nova. Através dos inúmeros lugares em que, ao longo de toda esta obra, acerca das inumeráveis matérias, se observou dispersamente até agora, como se corresponde com admirável concordância os tempos bárbaros primeiros e os tempos bárbaros regressados, pode facilmente compreender-se o retorno das coisas humanas no ressurgimento das nações. Mas, para confirmá-lo superiormente, apraz-nos dar a esse argumento a um lugar particular. Neste último livro, para esclarecer com maior lucidez os tempos da barbárie segunda, os quais tinham jazido os mais obscuros do que aqueles da barbárie primeira, a Terêncio Varrão, o mais doutos acerca das primeiras antiguidades. E para demonstrar igualmente como Deus excelente e todo-poderoso, fez com que os conselhos da sua providência, com que conduziu as coisas humanas e todas as nações, servissem aos inefáveis decretos de sua graça. Fecha citação. Aqui mais ou menos ele está explicando que existe essa primeira barbárie, só que esse segundo momento de barbaridade, ela é pior, só tem um sentido negativo, que quando a gente regressa à barbárie, mesmo a gente tendo ciência. Então ele quer compreender mais ou menos por que isso acontece, mesmo se quando tem uma ciência, um saber mais sólido. Porque aqui, se a ciência fosse muito bem por si só, já é uma interpretação minha,
ela fosse muito bem por si só, se a verdade já estava estabelecida ali, tudo bonitinho, por que que ainda se tem, por que que a gente não consegue continuar reprimindo essa barbárie? Então, quer dizer, ela não é ainda a mesma coisa, mesmo sendo a mesma barbárie. Ela meio que muda a função em minha leitura. Ademais, com outras palavras mais claras, sempre que retornamos à violência tão natural ao gênero humano, que sempre nos entregamos às paixões demasiadamente, pois, acabando por exagerar exercendo-as, somos hostis, mesmo já estando estabelecidas as nações. As recorrências da barbárie consolidam a ruína de algumas nações por completo. Vai falar mais para frente, mas é bom já para deixar ilustrado, essa barbárie regressada, essa barbárie considerada dos doutos, ela é caracterizada por quando indivíduos da sociedade, principalmente aqueles que têm poder, por interesses particulares cometem a barbárie instrumentalizando a razão. Então, quer dizer, a razão por si só instrumentalizada, ela não é benéfica, por mais que ela seja ciência. Se ela não for utilizada de forma para beneficiar as nações, ela é uma razão bárbara. Isso é palavra minha, não está no veículo. Ela é uma razão bárbara, é uma razão maléfica. Ela está se comportando de acordo com a barbárie dos doutos. As recorrências da barbárie consolidam a ruína de algumas nações por completo, por causa da deliberação dos considerados doutos da sociedade. Quando se chega a esse tipo de barbárie,